Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo. Estou trazendo aqui um vídeo aula para vocês, referente ao nosso capítulo 1 do nosso material didático, que vai falar sobre números reais, potenciação e radiciação, tá? Então vamos começar aqui falando sobre os conjuntos numéricos, tá? O primeiro conjunto numérico, que é aquele que a gente tem em nosso primeiro contato lá desde a educação infantil, é o conjunto dos números naturais, tá? O conjunto dos números naturais é aquele conjunto dos números que a gente usa no dia a dia para contar. Ele é representado por essa letra aqui, N com a barrinha do lado, e ele vai ser formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Esse conjunto ele é um conjunto infinito, ele tem um início, inicia-se no zero e ele segue infinitamente, tá? Dentro do conjunto dos números naturais, a gente vai ter um subconjunto. O que é que seria um subconjunto? Um subconjunto é quando a gente se refere a uma parte de um conjunto. E aí esse conjunto, esse subconjunto no caso, nós vamos ter, ele vai ser indicado pela letra N com um asteriscozinho, que vai se referir aos números naturais não nulos. Ou seja, o zero ele não vai estar incluído nesse conjunto. Nós vamos ter todos os números naturais, exceto o número zero. Seriam os números naturais não nulos, tá? E aí, depois que a gente tem contato com os números naturais, no 7º ano, a gente tem contato com os números inteiros. O que é que vai ser os números inteiros? Esse conjunto ele vai englobar os números naturais, mais os seus respectivos opostos, né? No caso, os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. E aí nós vamos ter... ele vai ser representado pelos números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1. Aí 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Observe que esse conjunto ele é tanto infinito para o lado positivo, como ele também vai ser infinito para o lado negativo, tá? E aí, dentro dos números inteiros, a gente também vai ter alguns subconjuntos. O primeiro deles, que é representado pela letra Z com um asteriscozinho, seria o conjunto dos números inteiros não nulos. Então, assim como os naturais, os inteiros não nulos, a gente vai excluir o número zero. Então, eu vou colocar menos 3, menos 2, menos 1. O zero ele não vai entrar aqui. 3 e assim sucessivamente. Aqui seria formado pelos números inteiros não nulos. E aí dentro desse conjunto a gente vai ter outros subconjuntos, tá? Que é como se fosse uma parte de um conjunto. Então nós vamos ter aqui, ó, o próximo conjunto, que seria o Z com um maisinho embaixo, vai ser formado pelos números inteiros não negativos, certo? Então a gente vai começar aqui do 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Seriam os números inteiros não negativos. E aí você pode estar perguntando, professor, mas por que a gente não pode chamar dos inteiros positivos? Porque como o zero está aqui incluído, a gente não pode dizer que tudo que está aqui é positivo. O zero ele é um número neutro, ele nem é positivo e nem é negativo. Então, por isso, quando a gente fala inteiros não negativos, de fato, ó, tudo que está aqui dentro não é negativo. Tem os positivos mais o zero. Aí, nesse outro subconjunto aqui, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros positivos. Aí sim a gente pode dizer que são os números inteiros positivos. Por quê? Porque o fato de eu ter o asteriscozinho aqui significa que o zero ele não está incluído. Então, só vai contar de fato os números 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aí agora aqui sim a gente pode dizer
que nós temos o conjunto dos números inteiros positivos. Porque, de fato, todo mundo que está aqui é positivo. Aí nós temos aqui, ó, o z com o menuzinho aqui, que aí, nesse caso, nós vamos ter os inteiros não positivos. Então, ele vai ser formado pelos números negativos, mais o zero. Aí é o mesmo caso. Por que a gente não pode chamar isso aqui de números inteiros negativos? Porque o fato de o zero ele pertencer a esse conjunto, a gente não pode assumir que tudo isso aqui é um número negativo. É por isso que a gente chama, ó, inteiros não positivos. Tá? Porque tudo que está aqui, de fato, não é positivo. É negativo mais um elemento neutro. E aí, por fim, a gente tem aqui, ó, o conjunto dos números inteiros positivos. Ou, perdão, negativos, né? Porque como a gente tem um asterisco, e o zero ele não vai fazer parte desse conjunto, aí, de fato, a gente vai ter apenas números negativos. Aí aqui a gente chamaria, ó, conjunto dos números inteiros negativos. Certo? Aí chegando aqui, um próximo conjunto que a gente já tem um contato, a gente já começa a estudar esse conjunto lá dentro do 6º ano, a gente vê também no 7º ano, é o conjunto dos números racionais. O que é que seria o conjunto dos números racionais? Ele vai ser formado por todo número x, onde esse x ele pode ser escrito na forma de uma fração, onde o valor de A pertence aos inteiros, tá? Esse símbolozinho aqui significa pertence, onde esse A, que é o numerador da nossa fração, ele pertence aos inteiros, e o B, ele pertence aos inteiros não nulos. Ou seja, esse carinha que fica aqui no denominador da fração, ele pode ser qualquer número, exceto o zero, tá? E por que isso aqui, ó? Porque não existe divisão por zero. Pois não existe divisão por zero. Pois não existe divisão por zero, tá? Por isso que o B aqui, ele tem que ser diferente de zero. O B ele precisa ser diferente de zero, pelo fato de não termos uma divisão por zero. E aí, como exemplos, a gente vai ter todos os números naturais, todos os números inteiros, e aí a gente vai acrescentar também os números que estão entre um e outro número natural ou inteiro, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, o número 4. Como é que eu posso escrever o número 4 na forma de fração? Existem infinitas formas. Eu posso escrever, por exemplo, ó, 8 sobre 2. 8 sobre 2 dá 4. Eu posso escrever, por exemplo, 16 sobre 4. 16 sobre 4 também dá 4. Então, todo número que eu posso representá-lo na forma de fração, ele é um número racional, tá? 0,5, eu posso representar ele na forma de fração. Eu posso escrever como sendo 5 sobre 10. 5 dividido para 10 dá 0,5. Ou eu posso escrever, por exemplo, 1 meio. Esse númerozinho aqui, que a gente vai falar sobre ele mais para frente, que a gente chama de dízima periódica. O que é que seria uma dízima periódica? É um número decimal com casas infinitas e que essas casas elas se repetem periodicamente. Por isso que a gente chama de dízima periódica. Como é que a gente vai saber o que é uma dízima periódica? Ela vai vir os 3 pontinhos para indicar que esse número ele se estende infinitamente. E o número que se repete, a gente vai chamar ele de período, tá? Por isso que a gente chama dízima periódica.
Esse número aqui, pessoal, se eu fosse escrever ele na forma de uma fração, seria 1 sobre 3. Se a gente dividir 1 para 3, vai dar 0,3333. Aí nós temos aqui 14 sobre 11, menos 1,3, que é a mesma coisa que menos 13 sobre 10. Tá? Então, todo número que eu consigo escrever na forma de fração, a gente diz que ele é um número racional. Aí, como eu falei para vocês, as dízimas periódicas, elas podem ser chamadas de simples e composta. Quando é que vai ser uma dízima periódica simples? Ó? A dízima periódica, nós temos esse número aqui, que ele antecede a vírgula, que a gente chama ele de a parte inteira, que é a parte inteira da dízima periódica. O número que vai se repetir, ó, que nesse caso aqui, ó, é o 12, a gente chama ele de período, tá? Período. Então, quando a dízima periódica ela tiver apenas o período e a parte inteira, a gente chama ela de simples. E quando é que ela vai ser composta? A composta ela tem a parte inteira, ela vai ter o período, que nesse caso aqui, ó, o período é o número 8. O período ele vai ser o número 8. E ele vai ter esse outro númerozinho aqui, ó, que é o que a gente chama de a parte não periódica, tá? É a parte não periódica, que é a parte que não vai se repetir, tá bom? Aí nós temos esses outros exemplos aqui, ó. O 5 seria a nossa parte inteira. Vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui abreviado. Parte inteira. E o período aqui nesse caso seria o 7. Esse aqui seria o período. Lembrando que uma dízima periódica, ela pode ser escrita assim, ou a gente pode escrever assim, ó, 5,7 e um tracinho em cima do período, que é o número, para indicar que é o número que vai se repetir, tá? Aí, nesse outro exemplo, nessa outra dízima composta, eu tenho aqui, ó, a parte inteira. Eu tenho aqui, ó, o período, que no caso seria 24. Período. E eu tinha aqui também uma parte não periódica, que seria aqui o 10. É a parte não periódica. Aqui a gente vai aprender agora como fazer para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, tá? No livro de vocês tem duas regrinhas, mas como eu falei para vocês durante a aula, essas regrinhas, elas só valem para quando o número, a parte inteira, é um número diferente, é um número igual a 0. Então, devido a essas exceções, eu prefiro usar esse método que também eu ensinei para vocês em sala, porque ele é mais prático e ele vai funcionar para qualquer dízima periódica, tá? Então, o que é que seria uma fração geratriz de uma dízima periódica? É basicamente a fração que vai gerar essa dízima aqui, tá? Então, como é que a gente faz para encontrar? Primeiro passo, eu vou chamar esse valor aqui, essa dízima periódica, de uma letra qualquer. Eu vou usar aqui a letra x. Essa equação que eu acabei de escrever aqui, ela vai ser minha equação 1. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Essa é minha equação 1. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar toda essa equação por 10. Tá? Por que por 10? Porque quando eu multiplicar isso aqui por 10, eu não vou alterar a estrutura do número, por assim dizer, tá? Eu vou só deslocar a vírgula uma casa e os algarismos vão permanecer os mesmos. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Multiplicando essa equação por 10, ó, eu tenho 10 vezes x e 10 vezes esse número. 10 vezes x vai nos dar 10x. E 10 vezes 2,666
vai dar 26,6666. Essa aqui eu vou chamar de equação 2. Certo? Observe que as minhas duas partes decimais aqui, ó, elas estão o quê, ó? Iguais. Quando acontece isso, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou agora subtrair essas duas equações, ó. Eu vou pegar a equação 2 menos a equação 1. Então, a gente vai subtrair elas duas, tá? Uma subtração normal, como a gente já é acostumado. Então, 10x igual a 26,666 menos a primeira, que é x igual a 2,666. Fazendo aqui a subtração, ó, nós vamos ter 10x menos esse x, sobra 9x. Aqui, observe que como as duas partes decimais são iguais, eu posso fazer o quê? Ó? Cancelar, porque um número menos ele mesmo dá zero. E aí sobrou para a gente 26 menos 2, que vai dar 24. Esse 9 ele está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então fica 25 ou 24 sobre 9. 24 sobre 9 é uma fração que ela dá para simplificar, ó. Então, eu vou simplificar ela aqui por 3. Na verdade, daria para simplificar por 6, né? Então, eu vou fazer aqui direto. Simplificando aqui por 6, eu vou encontrar que x, 24 dividido por 6 dá 4. E 9 dividido por... Ah, por 6 não. Por 3. Dá para dividir em cima por 6, né? Mas embaixo não. Então, vamos lá. 24 dividido para 3 dá 8. E 9 dividido para 3 dá 3. Então, a gente encontra a nossa fração geratriz, tá? Então, essa fração aqui, se a gente dividir na calculadora 8 para 3, a gente vai encontrar exatamente 2,6666. Agora vamos para o segundo exemplo aqui, tá? Se vocês preferirem, vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer por conta própria. Aqui é o mesmo procedimento, tá, pessoal? O primeiro passo, eu vou chamar isso aqui de uma letra, chamar de x também novamente. Então, 0,32, 32, 32. Essa vai ser a nossa equação 1. Agora eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou multiplicar essa equação por 10. Multiplicando a equação por 10, eu vou encontrar 10x igual... Aqui a vírgula ela vai andar uma casa para cá. Então vai ficar 10,32, 32, 32. Essa vai ser a nossa equação 2. Observe que a parte periódica dessa aqui e essa aqui não estão iguais. Então, a gente precisa fazer o quê? Multiplicar novamente por 10. Então, multiplicando aqui por 10 novamente, 10 vezes 10, que vai dar 100x. 10 vezes esse número vai ficar 103,2. E aí, aqui eu continuo, ó, 32, 32, 32. Observe novamente que a equação que a gente obteve ainda não tem nenhuma igual a ela das que a gente já tinha anteriormente. Essa aqui vai ser a nossa equação 3. Então, aí novamente, o que é que a gente faz? Multiplica por 10 de novo. Ah, Eduardo, então quer dizer que a gente vai multiplicar até encontrar duas equações com a mesma parte periódica? Exatamente. É isso que a gente vai precisar fazer, tá? Multiplicando por 10 aqui a equação 3, nós vamos encontrar 1000x, 10 vezes esse número aqui, a vírgula ela anda uma casa, ó, vai ficar 1032,32, 32, 32. Essa aqui eu vou chamar de equação 4. Observe, gente, que agora eu tenho duas equações que têm a mesma parte decimal, ó. Eu tenho essa e tenho essa.
Elas têm a mesma parte decimal. Lembra que para a gente fazer aqui, ó, o cancelamento, elas têm que ser iguais. Então, é justamente por isso que a gente vai multiplicando até encontrar duas que fiquem iguais. Feito isso, é só a gente selecionar essas duas equações para subtrair. Então, no caso, eu vou pegar a equação 4 menos a equação 2. E aí a gente vai subtrair agora, ó. 1000x igual a 1032, eu vou escrever a dízima periódica assim, tá? Com um tracinho em cima do 32 para indicar que ele está se repetindo. Menos a equação 2, que é 10x igual a 10,32. Também vou colocar aqui o tracinho. Feito isso, a gente vai agora subtrair, ó. 1000x menos 10x dá 990x. Aqui, ó, o 32, como se repete aqui e aqui, a gente dá para cancelar. Sobrou 1032 menos 10, que vai dar 1022, tá? Aí o 990 tá multiplicando, passa para lá dividindo, ó. Então fica 1022 dividido por 990. Aqui dá pra gente simplificar isso aqui por 2. Dá pra simplificar por 2. Nós vamos ficar com 511, né? Sobre 990 por 2 dá 450. Vai dar 450 com 45, 495. E aí a gente encontra aqui a nossa resposta, tá? Se a gente dividir 511 por 495, a gente vai encontrar exatamente a dízima periódica que a gente tinha lá acima, tá? Espero que tenham compreendido esse processo. Lembrando que eu vou mandar para vocês esse PDF das anotações, eu vou mandar ele em branco, quem preferir ir escrevendo por conta própria, e vou mandar também ele respondido, quem preferir ir só acompanhando. Eu recomendo que vocês peguem em branco e conforme a aula, vocês forem assistindo a aula, vocês vão fazendo as anotações. Acho que é uma maneira melhor de você fixar. Aí depois dos números racionais, a gente vai ter os números irracionais, tá? O que é que seria um número irracional? Ele vai ser todo número cuja sua representação decimal ela é infinita. Então ele tem aqui duas características, ó. A sua representação decimal é infinita e não periódica, ou seja, ele não tem um padrão de repetição. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui um número 2, um número dessa natureza aqui, ó, seria um número irracional. Veja que ele não tem em nenhum momento uma parte periódica. Ele é um número que se estende infinitamente sem um padrão de repetição. Então a gente diz que ele é irracional. Outros números irracionais vão ser os números que não têm raiz exata. Então todo número que ele não tiver uma raiz quadrada, uma raiz cúbica exata, ele vai ser um número irracional. Por exemplo, a raiz de 2. 2 não tem raiz, então logo ele vai ser um número irracional. A raiz de 10 também não tem raiz quadrada exata. Quando você for fazer o cálculo dele numa calculadora, você vai perceber que ele vai dar um número irracional. O número π também, que a gente costuma utilizar ele como aproximadamente 3,14, mas ele também é um número irracional, tá? O número π ele vem da relação entre a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Se você divide o comprimento de uma circunferência, você tem uma circunferência aqui. Se você divide esse valor do comprimento pelo diâmetro da circunferência,
você vai encontrar exatamente o valor de π, tá? E aí aqui nós temos o conjunto dos números reais, que vai ser formado por todos esses conjuntos que a gente acabou de estudar. E aí, esse conjunto ele vai ser dividido da seguinte forma. Os números reais, nós vamos ter aqui o conjunto dos números racionais, tá? Aqui dentro. Aí, dentro do conjunto dos números racionais, a gente vai ter o conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, a gente vai ter o conjunto dos números naturais, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vocês já viram que eu sou perfeccionista, né? Então, nós vamos ter o conjunto dos naturais. E nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui, a gente vai ter o conjunto dos números irracionais. Que ele é representado pela letra Q, com um tracinho aqui em cima, né? Como se fosse um I. Ou, tem alguns livros que traz assim, ó. O conjunto dos irracionais. Tipo um I. Tá? Tipo assim. Então, aqui vai ser o conjunto dos números irracionais, tá? E aí, quando a gente junta o conjunto aqui dos racionais, que é esse aqui, com o conjunto dos irracionais, a gente obtém os números reais. Seria todos esses conjuntos numéricos que eu falei aqui durante a aula. Aí eu coloquei aqui um exercício só para a gente praticar um pouquinho, para saber exemplos desses conjuntos numéricos, tá? Escreva os números a seguir na região adequada dentro do diagrama representado acima. Então, a gente vai pegar esses númerozinhos que estão aqui e vamos representar aqui dentro do diagrama. O primeiro, número 0. O 0, ele é um número natural. Então, vou colocar ele aqui, ó, dentro do conjunto dos naturais. O próximo, a raiz quadrada de 9 sobre 16. Pessoal, se a gente extrair a raiz quadrada aqui, a gente vai perceber que a raiz quadrada de 9 é 3 e a de 16 é 4. E 3/4 é uma fração, logo, ele vai ser um número o quê? Racional. Então, a raiz quadrada de 9 sobre 16 é um número racional. O próximo, menos 236, é um número inteiro, é um número negativo, né? Então, ele vai ser um número, vai ficar dentro do conjunto dos números inteiros, menos 236. O próximo, a raiz quadrada de 49. Ó. 49, qual é a raiz dele? 7. Então, a raiz quadrada de 49 é a mesma coisa que o número 7. Então, o número 7 ele é um número natural. Então, vou escrever aqui, raiz de 49. Lembrando que é a mesma coisa que 7. O próximo, esse número aqui, a raiz quadrada 2 não tem raiz e o 10 também não tem raiz quadrada. Quando o número ele não tem raiz quadrada assim, a gente chama ele de irracional. Então, ele vem para cá, ó. 2 sobre 10. O próximo número é um número decimal negativo. Se ele é decimal, ele vai entrar dentro dos números racionais, tá? Então, coloca menos 0,3489. Esse aqui é um decimal exato, tá? Porque ele não é infinito. Ele tem uma quantidade limitada de casas. O número aqui, π, que é uma constante, né? A constante π. Como eu falei para vocês, né? Ele é um número irracional, tá? Então, vem para cá. A fração 12 sobre 20. 12 sobre 20 vai aqui para números racionais. 12 sobre 20. O próximo, esse número aqui com um tracinho em cima, é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, eu consigo escrever na forma de fração. E se eu consigo escrever na forma de fração, ele é um número racional. Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,1527. Se o tracinho está em cima do 27, está indicando que o 27 está se repetindo indefinidamente, tá?
1,444, outra dízima periódica, vem para dentro dos racionais. O próximo, menos 18 terços. Pessoal, menos 18 terços, observe que aqui eu consigo dividir 18 para 3, que vai dar quanto? Ó? 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 6. Se é um número inteiro negativo, vem aqui para dentro dos números inteiros, menos 6. E o próximo, raiz de 5. Pessoal, 5 não tem raiz. Se não tem raiz, então automaticamente a gente joga aqui, ó, número irracional. Tá? Aí aqui eu coloquei uma questão para a gente também fazer, ó. Analisa as afirmativas a seguir, marque V para verdadeiro e F para falso. A primeira, todo número racional é um número natural? Não. Tem número, por exemplo, aqui, ó, tem número que é racional, mas que ele não é natural. Então, essa primeira alternativa, ela é falsa. Todo número inteiro é um número real? Sim, pessoal, ó. O conjunto dos números inteiros que está aqui, ó, ele está dentro do conjunto dos reais. Então, todo número inteiro é um número real. Então, esse aqui, ó, verdadeiro. Todo número racional é um número real? Sim, pessoal, porque ó, os números reais ou os números racionais, ele está dentro do conjunto dos reais. Então, todo número racional, ele é real. Também é verdadeiro. Todo número real, ele é um número racional? Não necessariamente, ó. Tudo que está aqui é real, mas vai ter número que ele vai ser racional e ele pode ser irracional. Então, é falso, né? Que todo número racional ele vai ser real, porque ele pode também ser irracional. Então, essa letra aqui é falsa. Todo número irracional é um número real? Verdadeiro, ó. Porque quando o número ele é irracional, ele é real. Então, essa última é verdadeiro, tá? Agora vamos aqui para a parte de potenciação. Pessoal, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação onde os fatores se repetem. A gente tem essa estrutura aqui de uma potenciação, onde esse A ele é a base, esse Nzinho a gente chama de expoente. Esse expoente vai determinar a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar a base por ela mesma. Aí aqui eu coloquei duas observaçõezinhas para vocês, tá? A primeira é que quando o expoente for par, a potência, né, o resultado vai ser positivo. E quando o expoente for ímpar, a potência ela vai ter o sinal da base. Então, sempre que o expoente for ímpar, a potência ela vai ter o mesmo sinal que tem a base. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente praticar. Tem o menos 7 ao quadrado. Ó. Veja que o expoente é par. Então, já sei que meu resultado vai ser positivo. Eu vou multiplicar o menos 7 por ele mesmo, ó, 2 vezes. E menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Positivo. Agora, veja que eu tenho aqui menos 7 ao quadrado também. Só que observe que o número que está elevado ao quadrado, ó, é o 7. Esse 2 que está aqui, esse sinal de menos que está aqui, ele não está elevado ao expoente. Nesse caso, a minha base aqui era só o 7. Então, isso aqui ficaria assim, ó, menos 7 vezes 7, que daria menos 49. No exemplo A, o menos, ó, ele está dentro do parêntese, que está elevado ao expoente 2. Então, ele faz parte da base. Nesse caso aqui, não. O menos ele não faz parte da potência. Próximo exemplo, ó, menos 5 elevado a 3. Se está elevado a um expoente ímpar, o resultado eu já sei que vai ser vai ter o mesmo sinal da base, então vai ser negativo. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Eu sei que aqui vai ser negativo, né, pela nossa regra. Ó. Se o expoente é ímpar, a potência vai ter o mesmo sinal da base. Então, 5 vezes 5 dá 25, e 5 vezes 25 dá 125. Agora aqui, ó, aqui eu tenho um número que eu tenho menos 10 elevado a zero, e tenho menos aqui fora.
Esse menos aqui fora, ele vai só acompanhar o resultado que a gente vai ter daqui. A gente aprende lá desde o sexto ano que todo número elevado a zero, ele é igual a quanto? 1. Então, aqui vai ficar menos, que é esse menos que está aqui fora. E isso que está aqui dentro, ó, tudo isso aqui vai dar 1, tá? Então, isso aqui, ó, que está aqui, é igual a 1. Então, vai ficar menos 1 o resultado. Agora aqui, ó, eu tenho uma fração que está elevada a 2. Pessoal, esse expoente aqui, ó, ele vale tanto para o número que está aqui em cima, como para o número que está aqui embaixo. Já que ele está dentro do parêntese e todo o parêntese está elevado a 2. Então, você teria que fazer, ó, menos 9 sétimos vezes menos 9 sétimos. Como o expoente é par, eu sei que o resultado vai ser positivo. Aí agora aqui é só multiplicar, ó. 9 vezes 9 e 7 vezes 7. 9 vezes 9 dá 81, 7 vezes 7, 49. Aí já esse outro exemplo aqui, ó, veja que quem está elevado aqui a 2, ó, é somente quem, ó? O 9. O 7 não tem nada a ver com esse expoente 2. Então, ficaria assim, ó, menos. Aqui em cima eu vou ter 9 vezes 9. E aqui embaixo eu vou ter o 7. 9 vezes 9, 81. Embaixo, o 7. Permanece como está. Tá bom? Vamos para cá. As propriedades da potência. Também isso aqui vocês já tiveram contato, então a gente não vai se deter tanto aqui. A primeira propriedade é a multiplicação de potência de mesma base. Se eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, a gente repete a base, soma os expoentes. Aqui eu vou ter, ó, observe que eu tenho 7 elevado a 5. Então eu vou multiplicar 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes, tá bom? Aí aqui eu tenho 7 elevado a 4, ó. Então eu vou fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Veja aqui, pessoal, que aqui, ó, eu tenho 7 5 vezes. E aqui eu tenho 7 4 vezes. Se eu juntar tudo isso, eu vou ter o 7 9 vezes. Então, basicamente, o que a gente fez foi somar os expoentes. Certo? Aí, no lugar da gente ter que fazer tudo isso aqui, a regra prática é que a gente soma os expoentes. Tá? Aí, eu vou deixar a letra B aqui para vocês fazerem como exercício, tá bom? Aí, na próxima propriedade, ó, a divisão de potência de mesma base. A gente repete a base, subtrai os expoentes. E aí, a divisão ela pode vir assim, ou a divisão pode vir assim, tá certo? Mas ambas se referem à mesma operação, né? A divisão. Aí você repete a base e subtrai os expoentes. Aqui o primeiro exemplo, ó, tem um 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4. 2 elevado a 7 é como se eu tivesse o 2 7 vezes, ó. 3, 6, 7. Pronto. E o 2 elevado a 4 é como se eu tivesse o 2 4 vezes. Aí veja aqui, como eu tenho um 2 em cima e 2 embaixo, né, que eles estão multiplicando aqui, eu posso cortar um 2 com 2, outro com outro, outro com outro e outro com outro. Sobrou quem pra gente, ó? Sobrou aqui em cima 2 elevado a 3. Ou seja, é como se eu tivesse pegado aqui e tivesse feito 7 menos 4, 3. Então, eu subtraí os expoentes. A próxima propriedade é a potência de potência, que é quando a gente tem uma potência que está elevada a uma nova potência. Aí a gente basta repetir a base e multiplicar os expoentes, tá? Então, aqui eu teria, ó, 5. Se eu tenho 5 elevado a 4 que está elevado a 3, então eu teria que multiplicar, ó, 4 vezes 3. Ficaria 5 elevado a 12. Na letra B, ó, eu tenho 7 elevado a 2, que está elevado a 3, que está elevado a 5.
Mesmo procedimento, ó, repete a base e multiplica os expoentes. Ó, 2 vezes 3 vezes 5. Então, fica 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, fica 7 elevado a 30. Aí nós temos também a propriedade distributiva da potenciação. Tem ela tanto em relação à multiplicação, como em relação à divisão, tá? O que é que diz essa propriedade? Quando a gente tem um produto de dois números, ou a divisão de dois números, e essa operação está elevada a um expoente, esse expoente ele vale tanto para o primeiro número, como ele vale para o segundo. Da mesma forma a divisão, ó, ele vale tanto para o número de cima, quanto para o número de baixo. Então, colocando aqui um exemplo prático, nós teríamos 5 vezes 3 vezes 2, e tudo isso está elevado a 3. Então, ficaria assim, ó. Esse expoente vale tanto para cá, quanto para o 3, quanto para o 2. Então, ficaria 5 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3. Certo? Aí aqui você poderia resolver, mas eu não vou resolver aqui. Na letra B, ó. Esse expoentezinho, ó, vale tanto para cá, como também para cá. Então, ficaria, ó, 7 elevado a 2 e 5 elevado a 2. 7 elevado a 2 dá 49. 5 elevado a 2, 25. Certo? Aí nós vamos ter também, pessoal, potências com expoentes negativos. Potência com expoente negativo, sempre que uma potência, o expoente ele for negativo, o que é que a gente faz? A gente inverte a base e aí esse expoente ele passa a ser positivo. Como assim? Então, suponha que eu tenho aqui, ó, a elevado a menos n. A gente sabe que quando não tem nada aqui embaixo, a gente pode simplesmente considerar um número 1, né? Então, quando eu inverto isso aqui, ó, o A vem para baixo e o 1 vai para cima, o expoente automaticamente fica positivo. Certo? Então, vamos aqui para o exemplo. Ó. Eu tenho menos 3 elevado a menos 2. Então, para a gente deixar esse expoente positivo, primeiro a gente vai considerar que aqui tem um número 1. Então, o que é que eu faço? Ó? Eu inverto a minha fração. Ó. Quando eu inverto a minha fração, automaticamente o expoente ele vai trocar o sinal, tá? Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 3, agora sim elevado a 2. E aí, como o expoente é par, meu resultado vai ser positivo. Ó. 1 elevado a 2 dá 1, e 3 elevado a 2, 9. Então, o resultado fica 1 sobre 9. Agora aqui, ó, que eu tenho um número decimal. Eu posso transformar esse número decimal para uma fração. Transformando isso para uma fração, ficaria assim, ó, 4 sobre 10, elevado a menos 3. Aí agora, para o meu expoente ficar positivo, ó, eu tenho que trocar a minha fração. O numerador passa a ser o denominador e o denominador passa a ser o numerador. Então, ficaria assim, ó, 10 sobre 4 elevado a 3. O expoente automaticamente fica positivo. E aí, 10 elevado a 3 daria 1000, dividido 4 elevado a 3 daria 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. E aí aqui daria para simplificar essa fração, mas aí eu vou deixar como exercício para vocês simplificarem, tá? Agora, pessoal, a gente já vai falar um pouquinho sobre notação científica. Tá um pouquinho longa, né, a aula, gente? Notação científica. O que é que seria notação científica? Consiste em você escrever um número muito extenso na forma de um produto por uma potência de base 10. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Basicamente, essa aqui é a estrutura para a gente escrever um número em notação científica, tá? Esse N aqui é onde a gente vai escrever o número de modo que o número fique entre... O número seja
de modo que o número ele fique entre 1 e 10, tá? A gente vai escrever esse número extenso, de modo que ele fique entre 1 e 10. Aí a gente vai multiplicar por uma potência de base 10, onde esse expoente aqui, ó, eu vou escrever assim, vai ser a quantidade de casas de casas decimais que a gente vai deslocar a vírgula. Já já vocês vão entender o que é que eu estou tentando explicar. Que a vírgula se desloca. Certo? Vocês vão ver que a gente vai trabalhar com essa questão da vírgula. Só que aí tem um detalhe, ó. Se a vírgula, se ela se desloca para a direita, não, tá para a esquerda. Então, se a vírgula ela se desloca, ó, nesse sentido aqui para a esquerda, o meu expoente ele vai ser positivo. O expoente ele vai ser positivo. Tá? Aí, se a minha vírgula, na hora que eu for deslocar ela for deslocada para a direita, se ela for deslocada nesse sentido aqui, o meu expoente ele vai ser negativo. Vamos entender na prática como é que isso aqui funciona. O primeiro número aqui, eu tenho 7.200.000. Como ele não tem vírgula, a gente coloca a vírgula lá no final do número, tá? Para indicar que ela tá lá. Então, se eu quero deslocar a vírgula de modo que esse número aqui ele fique entre 1 e 10, essa vírgula ela teria que vir para cá, ó. Porque aí ficaria que número? 7,2. Certo? Aí ficaria 7,2 vezes 10. Aí você vai contar, a vírgula ela andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se ela andou, ó, para a esquerda, se a vírgula andou para a esquerda, meu expoente vai ficar um número positivo. E é isso, tá? Agora aqui eu tenho esse número, 8 bilhões. Novamente, ó, você vai imaginar que a vírgula está lá no final. Para eu deslocar ela de modo que esse número fique entre 1 e 10, essa vírgula teria que vir para cá. Então, ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, ficaria 8,0, ou você pode simplesmente deixar o 8, vezes 10, elevado a 9, que é a quantidade de casas que ela deslocou. Ó. Ela andou nesse sentido aqui, tá bom? Agora, quando você tem um número assim muito pequenininho, aí você vai ver que a vírgula ela tá aqui, ó. Se eu quero deslocar ela de modo que esse número fique entre 1 e 10, essa vírgula teria que vir para cá. Então, ela andaria quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, ficaria 9,1 vezes 10 elevado a 4. Só que como ela andou para a direita, 4 casas, o expoente ele fica o quê? Negativo. Esse outro número, a vírgula, ela teria que vir para cá, para ficar 3, alguma coisa. Como não tem mais nada, né? Ficaria simplesmente o 3 vezes 10. Aí você conta quantas casas ela andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ela andou para a direita, então fica menos 6. Certo? Espero que tenha ficado entendido isso aqui. Aí agora falando aqui de radiciação. A radiciação é a operação contrária da potenciação. Então, se eu quero achar aqui, ó, por exemplo, a enésima raiz de A, eu tenho que achar um determinado número. Vai ser um número B, onde esse número B elevado ao expoente n seja igual ao A, tá?
Isso aqui é uma forma mais técnica de explicar, de forma genérica, mas vamos ver um exemplo prático com números que acho que facilita. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 125, você tem que achar um número que quando você multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai dar 125. Que no caso aqui vai ser 5. Pois, se você pegar 5 elevado a 3, você vai achar exatamente 125. Agora aqui, ó, a raiz quarta de 16 é 2. Por quê, ó? Pois se você pegar 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai dar exatamente 16, tá? Aí aqui eu tenho a raiz quarta de menos 16. Aí eu coloquei uma observação aqui para vocês, ó. Só existe raiz de índice par se o radicando for positivo. Como o índice, que é esse númerozinho que fica aqui, ele é par, logo a gente não vai ter raiz quadrada se esse radicando ele for negativo. Então, não existe dentro do conjunto dos números reais, tá? Então a gente coloca assim, não existe, e esse símbolozinho, que significa não existe no conjunto dos números reais. Agora, quando o índice é ímpar, como é o caso aqui no exemplo D, a gente vai ter no raiz quadrada para número negativo. Raiz quadrada não, tá, gente? Nesse caso aqui é a raiz cúbica. Quando o índice for ímpar, a gente vai ter raiz do número negativo. Agora, quando o índice for par, a gente não tem raiz para número negativo, tá? E aqui a raiz cúbica de menos 27 vai ser menos 3. Por quê, ó? Pois se eu pegar menos 3 elevado a 3, vai dar exatamente menos 27. Tá bom? Agora vamos entender como é que a gente trabalha com potência com expoente fracionário. Potência com expoente fracionário, pessoal, a gente consegue, se eu tiver um número dentro de uma raiz, eu consigo transformar numa potência com expoente fracionário e vice-versa. Como é que a gente faz isso? Eu coloquei aqui um exemplo, vocês estão vendo já um solzinho aqui. Quem acompanhou a aula sabe o que é que esse sol significa. Imagine que eu tenho aqui um número, esse número aqui é elevado a um expoente e está dentro de uma raiz. Então, eu posso escrever esse número, essa raiz, através de uma potência com expoente fracionário. E aí, como é a regrazinha aqui, ó, para a gente não esquecer. Tá vendo que eu desenhei um sol aqui, né? Imagina que o Sol está emitindo aqui raios solares e esse númerozinho ele está aqui levando o Sol, esse outro ele está aqui debaixozinho do radicando, debaixo do alpendrezinho, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui para transformar no expoente fracionário? Você vai pegar o número que está aqui, ó, o nosso índice que está no Sol, ele vai vir aqui para o denominador da fração, ele vai vir para a sombra. E o númerozinho que está aqui, ó, na sombra de boa, ele agora vai vir para onde, ó? Para o Sol. Certo? Então, essa é uma regrinha que você pode usar para não esquecer. O expoente ele fica no numerador e o índice ele fica no denominador, tá? Aqui vai ficar o expoente. E esse númerozinho vai ser o nosso índice, o índice da raiz. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente fazer. A raiz quadrada de 13. Aí a gente tem que lembrar que quando não tiver índice, o índice é 2, e quando não tiver expoente, o expoente é 1. Então ficaria assim, ó, 13, usando a regrinha que a gente viu, ó, quem está no Sol para a sombra, quem está na sombra para o Sol. Pronto. Só que veja que o 8 aqui, o 8 ele dá para fatorar. O 13 que a gente acabou de fazer, ele é um número primo, não dá para fatorar. Então a gente só faz colocar como eu fiz aqui. Como o 8 ele dá para fatorar, então a gente pode fazer essa fatoração. 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4. Dá para dividir por 2, que vai dar 2. Dá por 2, que vai dar 1.
Então, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, ficaria assim, ó. Lá vai eu colocando o 8 de novo. Então, 2 elevado a 3. Aí, quando não tem índice, a gente sabe que é 2. Então, ficaria assim, ó. Fazendo a nossa regrinha, né, que a gente viu. Coloco o número 2 aqui. O número que está no Sol vem para a sombra. E o número que está na sombra vai para o Sol. Fica no numerador. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários ou me procura na escola para esclarecer, tá? Próximo exemplo, eu tenho uma raiz oitava de 27 elevado a 4. Observe que o 27 elevado a 4, 27 a gente dá ainda para fatorar. Então, se eu fatorar aqui o 27, dá para dividir por 3, que vai dar 9. Dá por 3, que vai dar 3. E por 3, que vai dar 1. Então, o 27 na forma fatorada é 3 elevado a 3. Então, no lugar do 27, eu vou colocar 3 elevado a 3. Só que veja que o 27, ele ainda está elevado a quanto? A 4. Então, esse 3 elevado a 3 se refere ao 27. E o 4 é esse 4zinho que estava aqui. Tá? Aí a gente vai aplicar agora aquela propriedadezinha que a gente viu. Potência de potência. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou repetir a base, o 3. E aqui, ó, eu vou multiplicar os expoentes. Ó. 3 vezes 4, 12. Então, meu expoente ficou 12. Aí, agora sim, eu vou transformar isso aqui para uma potência com expoente fracionário. Ó. O númerozinho que está lá no Sol vem para a sombra. E o número que está na sombra vai para o Sol. Então, ficou 3 elevado a 12 oitavos. Só que veja que isso aqui dá para a gente simplificar, tá, gente? Ó. Dá para simplificar por 4. Professor, tem que simplificar? Sim, se der para simplificar, tu simplifica. 12 dividido para 4 dá 3. 8 dividido para 4 dá 2. Então, a resposta ficaria isso aqui. Ah, professor, e se tiver o contrário? Tiver uma potência com expoente fracionário e eu quero voltar para uma raiz. Aí a gente aplica a mesma regrinha, ó. Coloco 3 aqui. O número que está aqui, ó. Aí você sempre imagina o quê, ó? O solzinho, tá? Vou puxar o sol para cá, ó. Imagina aqui o Sol. O númerozinho que está aqui na sombra, ele vai para onde, ó? Para o Sol. E o númerozinho que está aqui levando o Sol, vem para a sombra. E aí você tem aqui dentro 3 elevado a 3, que dá para resolver. 3 elevado a 3, ó, a gente viu aqui que é 27. Então, a gente pode colocar aqui o número 27. E aí, e quando tiver um número decimal em cima? Então, a gente escreve o 8. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Tá? 2 sobre 10 é uma fração que dá para a gente simplificar, ó, por 2. Então, se dá para simplificar por 2, ficaria assim, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2, 5. Agora, eu vou colocar dentro da minha raiz, ó. Fica 8. O número que está na sombra vem para o Sol. E quem está lá no Sol vem para a sombra. Um número elevado a 1, né, pessoal? É a mesma coisa que esse próprio número. Então, a gente não precisa colocar. Certo? Então, a parte de conteúdo é essa aqui. Eu coloquei aqui alguns exercícios, mas eu vou gravar outro vídeo resolvendo os exercícios, para não, porque o vídeo já ficou muito longo, tá? Então, espero que goste, espero que ajude vocês. Qualquer coisa, é só me procurar pela escola e até o próximo vídeo.